coisa, eu queria dizer que eu gosto muito dessa interação entre vocês. Fico feliz aí de ver que vocês são uma turma comunicativa e vocês interagem entre si. Eu já até vi aqui o aviso da Beatriz. Obrigado, acho que é Siang, né? Por avisar. Mas enfim, né? Chuva, tá chovendo, não sei se tá chovendo aí onde vocês moram, mas aqui no meu bairro tá caindo uma chuva mediana. Então é normal não ter energia. Inclusive, pode acontecer até mesmo de cair energia aqui na casa do professor, mas aí a gente segue a aula mesmo assim, né? Tudo pode acontecer, mas a gente sempre dá um jeito. Senhores, duas coisas importantes que eu tenho que falar para vocês. Primeiro, a gente segue ainda sem retorno das aulas presenciais, sem previsão para isso, né? Eu sei que não tem nada a ver com Santana, mas eu tive olhando que em Macapá foi autorizado o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares, né? A prefeitura emitiu um decreto autorizando, mas eu soube que a Procuradoria-Geral do Estado já entrou, né, com ação ali contra a prefeitura para suspender esse decreto. Então, pelo andar da carruagem, tudo indica aí que a gente pode demorar um pouquinho para ter esse retorno aí das aulas. Então, continuemos aí no aguardo, na esperança da imunização, né, da população e melhores condições de pandemia para que a gente possa retornar nessas aulas presenciais. Enquanto isso, seguimos aqui no Teams. E outra coisa, eu não tive tempo ainda de extrair a aula da semana passada, né, para colocar no YouTube e tudo mais, então peço aí um pouco da paciência de vocês. Estou um pouco apertado ali quanto ao meu outro emprego, então, assim, peço perdão, mas a gente vai dar um jeitinho aqui para deixar disponível para vocês, tá? Aula de hoje, né, a gente já começa o nosso conteúdo, né? Já vamos aí para o primeiro capítulo da nossa disciplina. Lembrando, aqui no Teams, né, na nossa turma, né, na nossa disciplina, lá em cima, na aba Arquivos, as apostilas já estão disponíveis para vocês, tá? As apostilas da disciplina, vocês podem baixar os arquivos, ou então só deixar lá para ir abrindo dentro do Teams mesmo, né? Importantíssimo que vocês consumam essa apostila, porque as nossas aulas sempre serão baseadas nela. E aí, se você não consome a apostila, se você não tem o hábito de estudar a apostila, você acaba se perdendo um pouco nas aulas, tá? Isso é prejudicial para você. Então, sempre que vocês puderem, estudem com a apostila, tá bom? Então, aula de hoje, capítulo 1 da nossa ementa, o estágio supervisionado e a formação docente, né? Então, primeiro ponto a respeito de estágio supervisionado, né? Alguns conceitos aqui que são trazidos a respeito de estágio supervisionado. Vocês já devem ter ouvido falar, né, corriqueiramente sobre isso. Alguns provavelmente, talvez, né, que da turma de vocês já devem ter tido alguma prática de estágio, ou estão estagiando no momento, ou terão estágio futuramente, né, já que vocês estão aí no segundo ano de curso e em breve, no terceiro ano, vocês já vão ter que lidar com o estágio, estar com a presença na sala de aula, e enfim, né? Então, pontos a serem considerados a respeito do estágio supervisionado. Primeiro, o estágio supervisionado, ele é, né, no conceito geral, a oportunidade de você aproximar teoria e prática, ou seja, tudo aquilo que você aprende na sala de aula, né? Então, a observação das práticas pedagógicas vai complementar, né, a teoria que você estudou, né, durante as suas aulas na faculdade. Então, claro que vão existir momentos em que o estagiário ele observa e momentos que o estagiário atua. A gente vai entender isso um pouquinho na aula de hoje, tá?
Então, Osteto, ele fala o seguinte, né, ele está aqui no livro texto de vocês. Né, para tanto, foi e é preciso andar pelos lugares em que se dão as práticas educativas para reconhecer os espaços concretos das relações entre os adultos e crianças de 0 a 6 anos. Foi e continua sendo fundamental ler e conhecer o contexto das instituições de ensino infantil para buscar diálogo, para construir aquela competência profissional almejada e, enfim, a qualidade defendida. Então, o estágio ele também acaba sendo importante para proporcionar essa troca de experiência entre os alunos, entre os estagiários e entre os professores que já atuam, né, nessas instituições de educação infantil. Né? Então, todas essas situações que são vividas podem se transformar em temas de debates, né, podem propiciar aí um trabalho de reflexão. Então, tanto os profissionais como aqueles que ainda estão em formação podem discutir sobre dúvidas, sobre decisões, quanto às questões do dia a dia pedagógico, né? Como, por exemplo, o comportamento dos alunos, a viabilidade do planejamento, a organização do espaço, as possibilidades de recursos materiais e tantas outras questões, né, que porventura surgem ali no destrinchar, né, no desenvolvimento das ações pedagógicas. Tá? Então, a troca de experiências, essa socialização dos vários olhares, dos vários pontos de vista sobre um certo tema, é algo muito enriquecedor para assim, qualquer profissional. Então, para buscar soluções dentro do contexto escolar, isso tem que ser constante. Então, as respostas podem ser encontradas ali nos momentos mais inusitados. Então, por exemplo, aquele cafezinho na sala dos professores. Né? Às vezes você está ali, e isso acontece, eu falo até por experiência própria, até comigo, né? Quando estou conversando com meus outros colegas em relação a algumas questões pedagógicas, geralmente assim surge algum entrave sobre alguma questão que é problema para mim, é problema para aquele meu colega professor também, e aí a gente acaba discutindo sobre possíveis soluções e a gente acaba, de fato, encontrando ali respostas para alguns questionamentos, para alguns problemas. Então, essa interação, né, dentro do campo profissional, especialmente quando a gente fala da escola, isso é muito importante, né? Então, no fim das contas, o estágio ele vai se constituir como uma grande oportunidade para que o estagiário compreenda como essas práticas, como essas vivências escolares podem enriquecer aquilo que ele aprendeu na faculdade. Então, se ele conhece as ações educativas e ele conhece também as características da escola, como os professores agem, né, no seu cotidiano, ele consegue perceber a necessidade de respeitar a criança na sua identidade, na sua cultura, ele consegue perceber a importância de envolver essa criança nos momentos de jogos, de brincadeiras, ele consegue ele consegue reservar a essa criança uma atenção individual e proporcionar para ela a liberdade de expressão e o desenvolvimento, né, da curiosidade, da imaginação, que são próprios, né, da criança. Né? Toda criança, como vocês sabem, é curiosa, desenvolve muito a imaginação, imagina muitas coisas. Você pode pensar, por exemplo, em construir junto com a sua turma uma história qualquer, uma fábula, um conto, enfim. Né? Vamos construir aqui um conto, uma fábula juntos. E aí você vai dando a ideia de uma história e as crianças, os seus alunos, eles vão desenvolvendo essa história conforme a imaginação. E nessa brincadeira você consegue perceber a capacidade de imaginação, de imaginar, de criar da criança. Então, cabe aí ao professor fazer essa intermediação, né? De verificar aquilo como a potencialidade
né, da imaginação da criança. Isso é algo muito, muito, muito válido. Então, a gente tem que... São duas coisas muito importantes quando a gente está atuando dentro do campo pedagógico, e eu entendo que isso vale tanto para o professor, aquele que já atua, quanto para aquele que está aprendendo a atuar, que é o estagiário. Dentro da criança, existem duas coisas, né? Quando a gente fala de processo metacognitivo, aquilo que ela sabe fazer é aquilo que ela precisa melhorar. Então, se eu identifico alguma coisa que a criança tem potencial, ela sabe fazer aquilo muito bem, ela consegue trabalhar aquilo muito bem, ela sabe, enfim, né, tem habilidade para fazer uma certa atividade, eu vou trabalhar para que aquilo seja aprimorado na criança, né? E se eu percebo que a criança tem dificuldade em alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para que aquela dificuldade seja sanada, né? Eu vou trabalhar para que aquela dificuldade possa ser solucionada, remediada, de maneira que a criança consiga atingir um determinado objetivo pedagógico, certo? Então, no fim das contas, a escola ela vai representar um campo de experimentação, né, do estagiário. Ele vai olhar, ele vai trazer consigo tudo aquilo que ele já sabe, tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, e claro, tudo aquilo que ele ainda está aprendendo, porque como estagiário ele continua estudando, ele continua aprendendo, e ele vai aplicar esse conhecimento naquilo que ele observa de concreto dentro da sala, né? Então, é muito, muito, muito importante que o estagiário tenha essa visão da escola. Ela é um campo de experimentação, ela é como se fosse um laboratório de ciências, né? Onde você vai fazer experimentos ali com substâncias químicas e ver o que pode dar certo e o que pode não dar, né? E isso, claro, com base no conhecimento que você tem. Então, o estagiário tem sempre que encarar a escola como um campo de experimentação daquilo que ele já sabe, certo? Atividades desenvolvidas dentro do estágio supervisionado, né? O estagiário ele se limita, né, a 3 atividades no âmbito das suas competências dentro de uma escola. Primeiro, ele vai trabalhar a observação. Então, é o primeiro momento, né? Não sei se alguém aqui já está estagiando, já estagiou, né? Mas para quem não teve essa oportunidade, que for estagiar numa sala de aula, vocês vão passar por essas etapas, né? Vocês primeiro vão observar, vocês não vão agir, vocês vão observar, vocês vão fazer uma análise, uma leitura desse contexto geral da instituição, né? O espaço físico, tudo que está à disposição ali e até as atitudes dos profissionais, ou seja, você vai observar o espaço, como as coisas são dispostas, como o professor atua em sala, como os outros funcionários atuam na escola. Esse é o momento de observação, né? E nesse momento de observação é muito, muito, muito importante que o estagiário faça as suas anotações. Observar não é por acaso, né? Porque o estagiário sempre tem que apresentar o relatório do seu estágio, né, ao final daqueles dias ali dessa etapa. Então, tudo aquilo que ele observa, ele tem que anotar. Então, se eu observo, por exemplo, que o professor não consegue trabalhar muito bem porque a sala é pequena demais para a turma, o estagiário observando isso, ele não vai falar absolutamente nada. Ele não está ali para ser um analista educacional, pedagógico. Ele vai anotar na sua ficha que ele percebeu que o professor não consegue trabalhar adequadamente porque a sala é pequena, ou porque falta algum recurso, porque falta alguma coisa, ou o professor não tem manejo, ele não consegue lidar com a sua turma, ou seja,
O momento da observação é o momento onde vão existir as constatações por parte do estagiário, mas ele não externa nada, ele só anota na sua ficha, no seu relatório. Após a observação, o estagiário vai passar para a participação. A própria palavra já diz. Ele vai participar, ele vai viver, ele vai se envolver com aquelas atividades que estão acontecendo dentro da sala de aula, sob o comando do professor, certo? É como se ele fosse um aluno daquele professor. Só que ele vai auxiliar aqueles alunos, aquelas crianças, naquelas atividades que estão sendo desenvolvidas, certo? Qual que é a diferença disso? É porque eu tendo consciência, né, de que eu nesse momento tenho que passar a participar, eu participo, mas eu não comando, né? Todo o comando tem que ser feito pelo professor. Então, nesse momento, o estagiário é muito importante que o estagiário ele consiga ter uma sincronia, é importante que ele consiga trabalhar muito bem com esse professor que ele tem à disposição dele na sala de aula, né? Para que ele faça uma atividade, de fato, no estrito cumprimento daquilo que o professor pensou para aquele momento. Ingrid, verifica se por acaso você não tirou viva voz do celular, né? Se o áudio está certinho, tá? Alguém mais não consegue me ouvir? Se não, por favor, se o áudio está ruim, por favor, me falem aqui no chat. Às vezes é a internet de vocês que dá um pouco ruim, às vezes é a minha também, pode acontecer, tá, gente? E, por fim, a última atividade, depois que o estagiário observa, depois que o estagiário participa, ele passa à regência. Então, ele é quem vai ser aquele que vai desenvolver as atividades, que vai desenvolver as situações de aprendizagem, as brincadeiras, né? Sob a sua própria orientação, ou seja, ele é que vai, a partir daquele momento, comandar a sala de aula. Só que, claro, ele vai continuar tendo a supervisão do professor. Ou seja, qual que é a diferença da participação para a regência? Na participação, né, o professor tem o comando e o estagiário vive esse comando junto com os outros alunos, mas na posição de alguém que vai dar auxílio. Na regência, o estagiário é que dá o comando na sala de aula, entretanto, o professor continua sendo aquele que vai dar orientação, que vai supervisionar aquilo que está sendo feito na sala de aula. Ou seja, o professor ele sempre vai ter o comando da sala de aula. Entretanto, vai existir situações em que o aluno vai poder conduzir as atividades que estão sendo desenvolvidas ali, certo? Relatório de estágio, o tão temido relatório de estágio, que muita gente ali morre de medo, né? Então, para que eu consiga concluir as minhas atividades de estágio, eu preciso elaborar um relatório das observações e das atividades que eu fiz durante todo esse período do estágio. Então, elaborar esse documento é uma forma de eu sistematizar tudo aquilo, né, todas as experiências, né, que eu tive ali, as observações, os resultados, e nesse relatório eu vou especificar, né, os objetivos do estágio, o objeto de estudo, facilitando aí novas propostas de análises e de avaliações. Então, esse relatório ele vai se traduzir como um relato das vivências durante esse estágio, que vai propiciar o entendimento da dinâmica da instituição de educação infantil. Então, algumas coisas são muito importantes de se constar nesse relatório, né? Primeiro, a caracterização da escola, né? Onde ela está localizada, que tipo de clientela ela atende, se ela, no caso o estagiário, ele vai dizer
se ele mora nas proximidades da instituição, se ele tem que se deslocar para outros bairros, que é uma coisa muito importante para identificar o contexto escolar, né, a realidade onde as crianças estão ali em questão. Ele também tem que informar os níveis de ensino e cursos extras que, porventura, são oferecidos também, né, bem como os horários que esses cursos são oferecidos na escola. O estagiário também ele tem que fornecer um panorama geral das características físicas da instituição, né? O espaço físico que os alunos têm, o tamanho do prédio. Aí ele vai ter uma avaliação dele, julgando se é adequado, se atende às necessidades, se está em sintonia com as ações pedagógicas, né, que são propostas no planejamento. Então, ele nesse momento, sim, o aluno faz, né, o estagiário faz uma avaliação. Né? Outro ponto é a questão dos recursos materiais, né, que são muito importantes para o desenvolvimento dessas estratégias de aprendizagem. Então, por isso, o estagiário tem que observar se esses materiais que estão ali à disposição da escola, da sala de aula, são adequados em 2 pontos, quanto à quantidade e a maneira como eles estão dispostos no espaço físico. Né? Outra questão que tem que ser colocada é a gestão escolar, né? Como assim? Eu preciso indicar no meu relatório de estágio se os gestores, desculpa, permitem a participação dos outros profissionais da escola, das famílias, né? Ou se os gestores centralizam o comando, as decisões, tomam as decisões sozinhos, né, sobre o calendário, os documentos, né, o PPP, né, que vocês ou já ouviram falar ou ainda vão ouvir falar, que é o Plano Político Pedagógico. Se vocês não ouviram falar sobre isso ainda, não se preocupem, vocês vão trabalhar muito com o PPP, tá? Sim, Edilson, eu desabilitei o microfone de todo mundo, tá? Quando for o caso e vocês quiserem fazer alguma manifestação, mandem uma mensagem aqui no chat, eu libero o microfone para vocês, tá? Quando for oportuno, podem mandar mensagem no chat, eu libero o microfone. É para evitar que às vezes a gente que abre câmera, o microfone abre junto, ou às vezes a pessoa de propósito quer deixar o microfone aberto, eu muto, ela abre de novo, vai estar latindo o cachorro, tá gritando a criança, a TV tá lá na novela, então é bem chato isso para a experiência da aula. Então, eu muto todo mundo. Quando for o caso de vocês quererem falar alguma coisa ou eu oportunizar um momento de discussão, eu reabro o microfone para todo mundo. E, por fim, né, o estagiário, depois de tudo isso, ele vai colocar as suas impressões pessoais, né? Os pontos positivos, as críticas construtivas, né? Quanto a como melhorar o ambiente escolar que ele observou, que ele esteve, quanto à oportunidade de aprendizado e o crescimento profissional que aquele estágio proporcionou para ele. E também o acolhimento que aquela escola, né, ofereceu para ele, se ele foi bem acolhido na escola, enfim, se foi bem tratado, ele vai fazer essa avaliação no final do seu relatório. Então, no fim das contas, o estágio, com todas essas suas exigências, ele tem que ser uma oportunidade de descobrir e de trazer um significado para o cotidiano da educação infantil. E ele vai, né, como eu já falei no começo, relacionar a teoria e a prática e construir uma imagem de si mesmo, de um professor, né, comprometido e apaixonado com aquilo que ele faz. Então, é uma oportunidade muito grande de melhorar a formação docente, porque ela está num constante movimento, numa constante transição entre a teoria e a prática. Então, se o estagiário consegue observar o cotidiano escolar, ele tem uma noção da importância de condições externas e internas para o desenvolvimento dos projetos educacionais, certo? Então, isso, claro, além de formar o profissional de forma geral. Então, nessa relação, todo mundo sai ganhando, especialmente as crianças, né? Porque justamente para o benefício delas é que se formam os professores, certo?
Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma contribuição para o tema da aula? Marinaldo, pode falar. Marinaldo, você desmuta o microfone, tá? É no aplicativo e você pode falar. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá. O senhor lembra do antigo magistério, professor? Lembro. Lá em 1500, eu acho, logo no descobrimento do Lembro. Brasil. Lembro. Eu tenho uma experiência meia que eu guardo até hoje, né? Participação, de observação, a regência, que a gente tinha que estagiar. Aí o professor aproveitava muito da nossa. Ele até faltava, eu lembro até, eu tenho essa Da força de experiência até trabalho, hoje. né? Sim, ele faltava e deixava a gente, quando a gente estava no período de regência, né? A gente tinha que dar aula mesmo para os pirralhinhos, e aí eu fui ganhando experiência assim, em turmas, né? Na época de estágio de regência. Mas foi interessante, porque a gente, sem o professor na sala, que ele faltava, ia resolver algum problema, ainda tinha disso ainda. Mas aí ele passava, ele orientava a gente como é que era e tal, tal, tal. E a gente ia ganhando experiência nesses estágios. Outro estágio bem também legal que eu gostei de regência foi já quando eu fiz filosofia, né? Estágio de regência, que a gente tinha que estagiar com o pessoal do ensino médio. E foi muito gratificante também esses estágios. E contribui muito esse tipo de estágio, principalmente de regência. A gente aprende muito. Não só a gente só não só ensina para os alunos, como também a gente aprende com eles, com os alunos, vivenciando no dia a dia, professor. Então é isso aí, professor. Pois bem, alguém mais quer trazer aqui alguma contribuição de estágio que já tenha feito? Olá, professor, boa noite. Oi, Odileia, boa noite. Com certeza, o estágio ele influencia muito no desenvolvimento da gente em sala de aula. Como o nosso colega falou aí, o Marinaldo, eu também fiz esse magistério aí de 500 anos atrás. E é ótimo, porque você perde o medo da sala de aula e acontecia a mesma coisa que ele falou, o professor faltava, o estagiário tinha que tomar conta dos alunos. Tanto que nossos planejamentos, a gente já acompanhava os planos de aula do professor, a gente já pegava os conteúdos que ia ser dado para as crianças, né? E aí a gente ia estudando em cima, ia trabalhando em cima também, porque se acontecesse o fato do professor faltar, o regente de aula, a gente que era estagiário, a gente tínhamos que dar conta das crianças, tínhamos que ensinar também, né? E o estágio é muito importante para quando você for para uma sala de aula, para você não ir com aquele impacto, né? Você já vai sabendo o que você vai receber lá, né? No momento que você for dar aula para as criancinhas. E é isso aí, é como ele colocou. É ótimo. Para a gente que vai para a sala de aula, que quer ir para a sala de aula, é excelente. Ah, isso também, professor. Perfeito. Mais alguém quer contribuir? Pode falar, Marinaldo. Só para completar lá o que a colega falou, com relação à questão dos estágios também, e a gente acaba quebrando alguns tabus, porque, como o senhor falou lá no início da aula, a questão do estágio, a gente unir teoria à prática, né? A gente aprende tanta coisa bonita, né, no papel de teoria,
E quando a gente vai para esses estágios, né, tanto de observação, de regência, de participação, a gente se depara com cada situações adversas, né, que foge até do nosso cotidiano, né? E a importância também do estágio é isso aí, é a gente se deparar com várias realidades, né? Realidades diferentes. Porque, veja bem, também como experiência, né? Quando eu estudava no Augustão, acho que muita gente estudou lá, né? Passou pelo Augustão. Você sabe onde é o Augustão? Augusto Antunes? Desculpa, não entendi. O senhor sabe onde é o Augusto Antunes? A escola Sim. Augustão. Sim. Então lá, tipo assim, na época que eu estudei era um pouco elitizado, né? E quando a gente ia para as escolas de periferia, tipo as escolas que eu estagiei, era uma realidade totalmente diferente. Então, a importância do estágio também é isso, né? A gente vê muita coisa bonita na teoria, né? E a prática, quando a gente vai vivenciar, é totalmente diferente, professor. Essa é a importância também dos estágios, né, para nós. Ok? Tudo certo. É muito bom a gente perceber isso, porque eu falo que até mesmo eu, na vivência dos meus estágios, né, na minha faculdade, foi de muita importância e agregou muito para a minha capacidade profissional, né? Então, o profissional que eu sou hoje se deve muito ao estagiário que um dia eu já fui por tantos anos, né? Mais alguém quer contribuir com a aula? Ou quer tirar alguma dúvida sobre aquilo que nós falamos hoje? Antônia, pode tirar, desmutar o microfone e pode falar. Oi, Antônia, pode falar. A gente não está te ouvindo. Agora? Pronto, agora estamos. Esse estágio que vamos ter é de primeiro ano. Perdão, não entendi? Esse estágio que vamos ter é de primeiro a quarto ano. Pode ser, porque o foco da pedagogia é educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, primeiro ao quinto ano. Então, vocês podem estar em qualquer uma desses anos da educação do ensino fundamental, certo? E aí vai ser muito conforme o caso, tá? Vai ser que vocês, de repente, consigam um estágio para educação infantil, para quinto ano, para o terceiro ano, né? Isso vai depender muito da oportunidade. Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. É importante, pessoal, assim, só colocar esse parêntese aqui, né? Quando um colega estiver falando, não abra o seu microfone, não é legal. Tá? Se você tem dúvida, você não sabe o que você está apertando, na dúvida não aperta. Tá? Tipo, quando tiver um colega contribuindo para a aula, deixe seu microfone fechadinho, porque aí prejudica a gente ouvir, aí o colega tem que repetir, tá um pouco mais de tempo, né? Então, vamos fazer esse esforço aí, esse respeito, esse coleguismo por todos nós, tá bom? Pessoal, como como ninguém aí apresentou mais dúvidas, mais contribuições, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, tá? Na próxima semana, nós vamos falar sobre a adaptação da criança à escola, nosso segundo capítulo da apostila. Lembrando, as apostilas de vocês já estão aqui no Teams, tá? Eu já coloquei aqui na aba de arquivos. Eu vou só ter certeza de que realmente é essa apostila. Pronto, é essa mesmo. Então, já estão aqui disponíveis na aba arquivos as apostilas de vocês, para vocês visualizarem aqui, estudem com essas apostilas, isso é muito importante, tá bom? Vou encerrar a aula por aqui, gente. Muito obrigado pelas contribuições de vocês, muito obrigado
pela participação aqui, pela escuta. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, esclarecedora quanto ao estágio, que é uma realidade que vocês vão viver daqui a pouco ou já estão vivendo. E a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Então, um abraço em todos, uma boa noite, bom descanso e até a próxima terça-feira.